aqui é a Mika e, bem, eu sempre fui fã de shonen de batalha. Eu gosto bastante de shonen de batalha, por mais que a última coisa que eu li ativamente e, tipo, fui atrás, nova, eu acho que foi Jujutsu Kaisen. Volte e meia, abro um volume novo, leio, tipo, os últimos 5 capítulos de One Piece pra ver como ele tá. Não acompanho ativamente, mas eu gosto de ver como ele tá. Principalmente se alguma coisa interessante aconteceu e tá as pessoas falando sobre, eu geralmente leio. Se você fosse perguntar pra mim qual é o meu shonen de batalha favorito, eu provavelmente iria falar Soul Eater. É muito foda. Mas eu diria que em segundo lugar, e até às vezes em primeiro, dependendo do meu sentimento no dia, eu provavelmente colocaria Radiant. Radiant é um mangá francês, um manfrá, como eles chamam. Prefiro falar simplesmente como um mangá francês, um quadrinho francês no estilo de mangá. Ah, o Radiant é um mangá francês do Tony Valente, que é um mangaka francês. Não, ele aparentemente era um funcionário da Ankama e ele desenhava bem, e aí o filho dele estava para nascer e ele falou: Eu quero falar pro meu filho que todo mundo pode ser e realizar o sonho que quiser. E como ele gostava muito de mangá de shonen, ele conversou lá com os caras da Ankama e eles falaram: A gente publica o seu mangá, parceiro. E ele começou a fazer Radiant. E eu tenho uma história com Radiant que eu acho nostálgica. Então eu vou tirar completamente a pretensão desse vídeo de ser qualquer vídeo parcial sobre esse mangá específico. E provavelmente eu farei outros vídeos de Radiant no futuro. Mas Radiant foi o primeiro mangá que eu colecionei, o primeiro mangá que eu comprei. E eu tenho 8 volumes aqui. Essencialmente é um volume por ano que eu compro. Já faz um tempo que eu tô colecionando e eu não sou de comprar muitos volumes assim. Eu acho que o segundo mangá que eu tenho a mesma quantidade de volumes é o Soul Eater, que eu tenho todos da nova edição, quase todos da nova edição, né? Falta acho que os dois últimos, eu posso ser que eu tenho os dois últimos, tá na torre de livro. Ah, mas eu gosto muito de Radiant, eu acompanho essencialmente desde 2018, 2019 ali. Eu leio principalmente o mangá, eu gosto bastante. Então hoje a gente vai falar sobre Radiant. É uma apresentação para você desse mangá que, na minha opinião, é uma apresentação para você desse mangá que é, na minha opinião, um dos melhores shonen de batalhas e, na minha opinião, o shonen de batalha mais básico que faz tudo o que você espera que um shonen de batalha faça, só que faz tudo muito, muito, muito bem. Por conta disso, ele acaba sendo, na minha opinião, o santo pradoeiro do shonen de batalha. Ele não é um Soul Eater que tenta ser meta e fazer coisa diferente. Ele não é Bleach que tenta ser tocante, poema. Não, o Radiant, ele te entrega um shonen de batalha muito inspirado em Dragon Ball e One Piece, só que ele entrega do bom. Ele entrega porradaria legal, com ótimas lutas, ótima arte, e eu vou falar um pouquinho, vou te explicar o porquê. Em Radiant nós acompanhamos Seth, nosso protagonista, Seth, que é esse cifridinho que parece com qualquer protagonista genérico. Seth, ele começa como esse garoto que ele quer o bem, mas ele é muito atrapalhado e, essencialmente, eu vou explicar os primeiros capítulos com detalhes. E caso você não tenha percebido, esse é um daqueles vídeos que eu faço sem roteiro, apenas falando pro microfone. Eu vou explicar o primeiro volume com detalhes, os primeiros capítulos com detalhes, porque eu acho que já aqui é muito interessante. Então eu vou dar uma questão geral. A gente está em um mundo onde você tem os feiticeiros e a Inquisição. A Inquisição, ela mata feiticeiros e caça feiticeiros. Mas por que existem feiticeiros? De tempos em tempos cai um ovo ou um Nêmesis por completo, e desses ovos incluem Nêmesis, que são tipo Hollows, são monstros que os seres humanos normais não conseguem enfrentar. Ao simples tocar neles, os seres humanos que tocam morrem, e apenas 1% da humanidade toca neles, consegue algum tipo de infecção, que já eu explico o que é, e elas se tornam capazes de usar fantasia. E essa fantasia é magia. E eles utilizam de equipamentos especiais para manipular a fantasia e fazer feitiços. E eles usam desses feitiços para lutar contra os Nêmesis. A Inquisição utiliza os feiticeiros para lutar contra os Nêmesis. Só que a questão é, os feiticeiros são tratados como merda. Os feiticeiros são vistos como a
pior do pior do ser humano. Eles são colocados em jaulas e vistos apenas como instrumentos para derrotar os Nêmesis. E é, muito disso acontece porque a infecção geralmente é uma mudança que acontece no corpo, seja uma mudança física, como nascer asas na sua cabeça, os sífilis que o CF tem, ou tem algumas outras mais particulares. Por exemplo, tem um cara que ele morre e aí ele nasce de novo e aí ele vira um bebê por um tempo. E tem também infecções mentais que usam a cabeça, que te fodem da cabeça. Tipo, uma das protagonistas, a Millie, que ela é bipolar e ela, tipo, fica muito, muito irritada e muito, muito alegre. E isso é uma infecção que ela tem. Caso você já tá percebendo isso, segura esse ponto. Se você já acompanha meu canal, você já percebeu o porquê que eu gosto tanto desse mangá. Além do fato dele ser um mangá muito bem desenhado. Vamos começar aqui, vamos começar pela arte, antes de a gente falar com mais detalhes sobre a história. Eu gosto muito da arte do Tony Valente. Eu acho que é pelo menos desses artistas que fazem mais estrutura, ou desses artistas que fazem umas obras mais banais, mais massa velha, vamos usar isso, mais sonês de batalha mesmo, desses artistas que tem um traço mais, odeio usar essa palavra, mais genérico. Eu acho que o Tony Valente, na minha opinião, é o melhor deles. Melhor até que o próprio que o próprio Oda, na minha opinião. Tem muita. Obviamente, a maior inspiração dele tá em Oda, tá em Akira Toriyama, tá em Bleach. Você consegue ver muito do Tatekubo aqui, mas eu gosto principalmente como o Tony Valente desenha esses cenários. Eu gosto como ele usa do cenário e os personagens não exploram lugares simples. Ai, é a vila medieval número 28. Muito pelo contrário, o Radiant, ele não é tão medieval assim, ele mistura um steampunk, cada ilhota, né, que são onde se passa a história, são essas ilhas que ficam tipo suspense em montanhas e eles vão com barcos voadores dirigíveis de ilha para ilha. Cada ilhota tem um sentimento muito específico e cada ilhota é muito interessante. Desde você ter Rumble Town, eu tenho 8 volumes, tô mais ou menos na metade do arco dos Cavaleiros. Eu esqueci o nome, os Cavaleiros das Deusas lá. Então, Rumble Town, que é essencialmente esse local industrial, essa vila, esse reino mais normal que tá caindo e precisa ser sustentado com balões. E aí no outro reino que a gente explora logo em seguida, no próximo arco, é essa mata muito densa, tem muito de mostrar mata, mato, cada cenário, cada lugar, né? Tem uma certa personalidade ali que o Tony Valente coloca, a ponto que eu com certeza chamaria o Tony Valente para fazer concept art para jogo, porque é um cara que entende muito como dar um cenário que é fantasia e parece ser vivido e parece ser muito legal, e principalmente o design de personagem dele é muito interessante. Aqui a gente não tem personagens que tem o síndrome do mesmo rosto. Eu acredito, o design de personagem do Tony Valente parece o design de Black Clover um pouco, e Black Clover também tem ótimos designs, por mais que Black Clover tem designs meio feios, e Radiant não tem nenhum design feio, e eu acho muito bizarro como em um shonen de batalha longo, que Radiant agora tá com mais de 15 volumes, quase 19 volumes, um shonen de batalha longo, que apresenta personagens novos constantemente, não tem um personagem que não é interessante visualmente ou que não utiliza o design dele para falar de maneira interessante sobre o personagem, que eu me importo muito com design de personagem. Até mesmo, por exemplo, comparando com a maior inspiração de Radiant, que é One Piece, e sim, o título desse vídeo é meio clickbait. Por mais de eu acreditar que Radiant é muito, muito inspirado em One Piece e faz tudo que o One Piece faz, só que melhor, sem os vícios ruins do Oda, e principalmente no design feminino, que a gente pode falar isso. O Oda desenha todas as mulheres dele igual, enquanto aqui no Radiant nós temos velhas, tipo a Alma, que é uma personagem que ela é velha e ela é desenhada para parecer uma velha, mas ao mesmo tempo ela é desenhada para ser foda até dizer chega, e você fica, caralho, que personagem foda, e ela tem piercings, e ela não tem um braço, e ela é muito divertida, só de olhar para ela, ela já é divertida. Você tem a Millie, que tem 2 modos,
o modo P da vida puta e o modo divertidinho e alegre. Você tem um contraste muito desses modos, que ela essencialmente usa uma roupa prática de lutar, uma roupa mais prática, mas de compensação ela tem esses grandes caços redondos que dão ali uma certa softness, um certo macio pra personagem. De novo, voltando no Bibi, no Boba e no Kiki do vídeo passado. Mais explicações no vídeo passado. E na história, quase literalmente... A história é a parte que o Tony Valente, na minha opinião, ele não chega a pecar, aí que tá, mas você sente que a história é derivativa. Você consegue sentir que a história tá fazendo coisas mais genéricas e coisas mais clichês. Às vezes você lendo isso, se você é como eu e lê tudo que tem a tag Battle Shonen, eu não sou tão fã de Battle Shonen. Eu gosto muito de Battle Shonen, mas não é um tipo de mangá favorito. Eu acho que hoje em dia estaria mais pra shoujo, eu ando lendo bastante shoujo. Eu acho que eu ando lendo bastante shoujo, mas eu já tive uma época que eu li essencialmente todos os Battle Shonen que saía e acompanhava a Shonen Jump. Mas o Tony Valente essencialmente escreve o seu típico shonen de batalha, porém em detalhes que a obra brilha. E antes de começar a falar com mais detalhes dos primeiros capítulos, eu tenho que falar, não assisto o anime de Radiant. Pelo menos eu assisti uns 5 episódios, eu odiei tudo que eu assisti. Eu comprei os 2 primeiros volumes, e aí eu tentei assistir um anime, eu fiquei, nossa, como que eles conseguiram foder tanto? Porque exatamente nisso, os pequenos detalhes, eles mudaram os pequenos detalhes, pelo menos na primeira temporada, que foi que eu vi. Eu fiquei sabendo, pesquisando pra fazer esse vídeo aqui, sim, até os vídeos que não tem roteiro eu pesquiso. A segunda temporada foi mais elogiada e o pessoal gostou bastante, e ela essencialmente adapta bonitinho, certinho o mangá de Radiant e adiciona umas cenas extras que eram pra ter tido na temporada anterior, enquanto a primeira temporada, ela talvez seja por... Eu vou jogar isso nesse vídeo. Talvez seja japonês metendo a história, colocando a mão na história e tirando o que torna ela especial, porque o Radiant ele toca em temas que shonen de batalha geralmente evita. Shonen de batalha você tem sim personagens que são individuais, por assim dizer. Você tem personagens que são diferentes. Você tem personagens que são diferentes e complicados, e é um grande poder da união coletiva de indivíduos individuais. Ah, essa frase não fez sentido nenhum, mas a ideia de que os grandes personagens de Shonen estão sim, cabelo colorido, que é algo extremamente mal visto, principalmente no Japão, e são sim muitas histórias sobre aceitar a diferença, porém de uma maneira mais abrangente, de tornar-se útil na sociedade sendo diferente. Como que você pode usar da sua diferença peculiar para se tornar útil na sociedade? Pelo menos é algo que eu vi muito lendo Sonen. Você nos comentários pode falar se eu tô errado ou não. Você que sabe, um dia eu faço um vídeo só sobre isso. Enquanto já a mensagem de Radiant é realmente mais coletiva. O Tony Valente, em entrevistas, ele fala ativamente que ele queria sim tratar de temas mais políticos na história. Então, a gente vai falar um pouquinho de como ele trabalha esses temas. Já no primeiro capítulo, a gente tem essa questão de que nos é mostrado esse mundo que é rico, que é um mundo onde você tem a separação, né, de feiticeiros e humanos. Os feiticeiros não são considerados humanos a ponto de sofrerem todo tipo de perseguição feita, né? Inclusive usando aqueles que perseguem feiticeiros são a Inquisição, que é literalmente o nome veio exatamente do que você acha que veio. Então é nos apresentado o Seth. O Seth, nesse início, ele é extremamente genérico. E algo que eu gosto muito, principalmente o início de Radiant, foi o que me pegou. Foi o personagem é genérico no início. O personagem, ele tem um grande coração. Ele quer fazer o bem, mas falam pra ele o que nos diferencia do Nêmesis. Ele fala, eles destroem tudo, atacam tudo e corrompem tudo que encontram. Igual você fez essa manhã, fala a alma pro Seth. E é algo pesado ali, porque essencialmente
a gente, se você lê Fairy Tail, One Piece, você tá acostumado com o herói que vai ajudar e na ajuda ele é perseguido pela própria cidade porque ajudando a cidade ele destruiu ela inteira. Isso acontece já, tipo, por exemplo, no primeiro volume de Fairy Tail, isso acontece. Mas aqui você sente, tipo, o pessoal tá falando que ele é um babaca, e essa é uma das grandes mudanças que eu já não gostei do anime. Acho que essa é a última vez que eu vou citar um anime aqui. O anime adiciona uma criança, diminui isso do Seth fazer as coisas no meio, na base do foda-se, e acabar realmente machucando pessoas. Ele faz xixi, mas faz xixi no meio do dirigível da alma, tipo, balançando do dirigível da alma e só tira a pica pra fora, misa, não importa se tiver gente embaixo e foda-se. Ele bate nas vacas e as vacas perseguem ele, destruindo tudo. De novo e de novo e de novo. E, eventualmente o Nemesis cai na ilhota que eles estão e ele pula e quebra o ovo com todo mundo olhando pra ele, tipo, filha da puta, o que você tá fazendo? E aí ele fala pra esses outros personagens que eu não apresentei, que eu não apresentei porque você deveria pegar e ler, eu tô só apresentando o mangá pra você. Ele fala pra esses personagens, vocês não vão me ajudar, ela nunca me deixou me provar, mas ao mesmo tempo é aquilo que você vê com a alma, tipo, racismo real acontecendo. Ela quer comprar coisas do mercadinho, mas não deixa. Literalmente ela fala, eu quero uma corda. E o cara corta a corda. O cara chega a bater na própria mulher pra falar que foi ela que bateu. E o chefe tá dando energia pra isso. Eventualmente cai um ovo de Nemesis. Você tem toda uma treta do primeiro monstro. Você tem essa cena muito foda. Eventualmente, porque durante a luta você tem os bravos, né? Os caras que ficam falando bravo, que servem como vilões secundários, além do Nemesis para esse primeiro capítulo. E eles estão roubando a vilazinha, roubando aquela ilhota. Você tem aquela cena, eles não vão fazer nada por você. No final, você tá lá se matando, derrotando o Nemesis, pra esses caras aqui chamarem Inquisição. Eu só tô fazendo o dente por dente, olho por olho. Eu tô ajudando eles. Eles vão ficar seguros aqui no cofre. E eles falam, você tá fazendo tudo isso, se matando pra lutar contra esse Nemesis por eles? Pra essas pessoas que vão te trair e te perseguir na primeira chance que eles têm? E isso pesa muito quando você lê alguns capítulos à frente. Tipo, tem uns flashbacks muito pesados em Radiant. E aí o Radiant faz algo mais especial ainda. E foi nisso que eu falei, isso aqui é um quadrinho foda. Falou a posição que ele vai trabalhar durante a história inteira, que é essa questão de falar sobre individualidade, racismo, essencialmente a infecção, como eu falei anteriormente que eu ia comentar, a infecção é uma grande maneira de você separar esses personagens. De você poder ter o autista, de você poder ter o personagem com várias e várias diferenças no corpo, no formato, com asas, e você ter esses personagens separados, eles pertencem a um grupo e esse grupo é caçado, é perseguido. O Radiant ele tá discutindo sobre questões progressistas na história, só que ele também joga pro personagem. O cara vira e fala: e você? Você incluiu o Nemesis. Você nos falou o que queria ouvir. Você deixou todas as pessoas aqui em perigo. Você é pior que a gente. Então, essencialmente, o que é normal, o Natsu vai para uma cidadezinha, quebra tudo na luta contra o vilão, e nossa, todo mundo saiu de bem com ele. Ele é perseguido, mas é perseguido com sendo divertido. E é um pouco o que acontece. Eu não vou tirar com falar que não é isso o que acontece, mas o Seth ele se prova. O Seth ele se prova. Eu tenho a língua presa, desculpa. O Seth ele se prova como algo diferente deles. Eles têm um discurso que é completamente fodido no anime pelo o que eu assisti dele. E isso é muito interessante. Ele jogou na cara dele: você não é melhor que o Nemesis. E aí você finalmente, depois de um volume inteiro, você
tem o desejo inalcançável que vai ser a força motora de toda a obra, que o CF quer destruir o Radiant, que é o berço de onde os Nemesis vão. Nossa, como eu amo esse primeiro volume de Radiant. Eu acho que eu li esse primeiro volume umas 8 vezes. O primeiro e o segundo volume eu gosto bastante deles. Eles são essencialmente muito sucintos. Eu já emprestei eles para alguns amigos e alguns amigos me falaram que, nossa, eles não gostam o quanto que a história é rápida e acelerada. No final do primeiro volume, o CF já tá viajando com pessoas que eles não conhecem. Que ele não conhece para um lugar que ele não sabe. E eu sinceramente não vejo isso, eu acho que a história tem um ritmo normal, não é como se no final do primeiro capítulo de Bleach o Ichigo já não tinha virado ceifeiro de almas e derrotado com um golpe o Hollow que ele estava enfrentando. Eu acho o ritmo legal, ele não prende muito no início com capítulos inúteis explicando coisa que dá para ser explicada com desenho. Os personagens falam, ele conseguiu usar o magia, ele conseguiu usar fantasia sem usar as luvas. Enquanto se fosse em, sei lá, Fairy Tail, você teria um grande 8 páginas de personagem falando, ai, você só consegue usar fantasia se você tiver coisas, se você tiver aparelhos como varinhas, luvas e... grande foda-se. A história corta isso, ela se move sim um pouquinho mais rápido, mas eventualmente ela começa a desacelerar, principalmente quando você começa a entrar em Rainbow Town, começa a ter o primeiro arco, que eu não vou falar aqui sobre, pelo menos não nesse vídeo, e eventualmente a história alcança um ritmo legal, e eu não acho, uma das coisas que eu gosto de Radiant é que Radiant não fica te segurando tanto. Você quer ver uma cena de ação, você quer ver uma boa luta, então ele vai te dar uma boa luta, muitas vezes até por seu deprimento. Tem muito personagem que tá lá e não faz nada na história, a história nem foca neles e você meio que esquece que eles estão lá. Mas isso acontece com todo o shonen de batalha, mas Radiant acontece bastante porque ele realmente tá tipo, não, se você não é importante, você não vai aparecer. Eu acho isso legal porque eu acho bizarro como em Radiant isso foi um problema, mas em Hunter x Hunter isso não seria um problema. Mas não vamos falar sobre isso. O geral Radiant é legal. Quando eu falo sobre o anime, que eu falo, eu já troco nisso, é exatamente esse o ponto. Radiant ele toca em alguns assuntos que, muito por não ser japonês, ele toca nesses assuntos e fala de determinadas coisas. Tanto que é um dos motivos que esse vídeo tá como melhor que One Piece, ou One Piece que faz tudo melhor. Radiant tem uma mensagem, enquanto One Piece finge ter uma mensagem e outros mangás, eles não é que eles fingem, eles são sim mais progressistas do que se você vai ler Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, que é bem reacionário, mas ainda assim uma maneira diferente. O One Piece, ele tem um motivo de que tanto a direita quanto a esquerda estão tentando pegar o One Piece pra si, porque é uma história sobre liberdade no mais abrangente significado da palavra, é sobre ser livre, enquanto o Radiant ele é muito mais direto na sua mensagem, ele é muito mais direto em falar sobre determinados assuntos, então ele deixa as coisas mais claras e mais políticas. Sim, tem política no mangá, puta que pariu. E por conta disso eu tenho muito de eu assistir o anime e ficar meio... isso aqui não tá funfando muito, é porque essencialmente, pelo menos a primeira temporada do anime é tentar deixar tudo mais japonês, mais genérico, tanto, de novo, eles adicionam essa criancinha, esse personagem que é uma criancinha no primeiro volume, que dura tipo 5 episódios, algo que acontece no primeiro capítulo, e muito dessa criancinha, muito do jeito que é adaptado, é pra tirar um pouco do peso das coisas. Você, por exemplo, não tem o cara jogando na cara do Seth o tão mal e o tão filha da puta que o Seth foi durante esse primeiro capítulo inteiro pro Seth ter pro Seth ter a virada de personagem dele. Então, o Radiant é muito legal. Tem alguns spin-offs Radiant que ainda não foram traduzidos para nenhuma outra língua além do francês e provavelmente inglês. Eu vou ficar de olho em Radiant. Eu pretendo comprar todos os 19 volumes e ter bonitinho e acompanhar sempre que lançar um volume novo.
uma das histórias que eu mais gosto, um dos meus shonens de batalha favoritos, se não meu segundo shonen de batalha favorito, assim. Tá muito longe de ser. Vamos lá, se eu fosse fazer um top 10, ele estaria no 11 ou no 10. Tipo, top 10 melhores mangás de todos os tempos. O Raj estaria tipo 11 ou 12, ou seja, ele não chegaria nem no top 10. Mas é um mangá que eu gosto muito e que eu tenho um apreço muito grande por ele. E um adendo, uma observação que eu vou colocar aqui antes de concluir. Vejam as páginas coloridas que o Tony Valente faz. É um cara que ele manja demais como mexer com cor. E eu tenho um sonho ainda que ele vai fazer uma versão colorida desse mangá, porque puta que pariu, como que ele usa a cor muito bem. Eu gosto da sombra desse tão azulado que ele coloca. Dito isso, era isso que eu queria falar aqui hoje. É uma apresentação sobre esse mangá que eu gosto tanto. Um pouquinho dos temas que ele fala. Se vocês quiserem, é a segunda vez que eu tô fazendo isso. Se vocês quiserem que eu fale mais de Radiant, vocês podem colocar nos comentários. Ou dar like nesse vídeo, também serve. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Tchau, tchau.